Manda bala, Lanier. Vamos lá. É, inicialmente, professor, eu até a última pergunta que eu fiz na última aula era se era possível desenvolver uma espécie de roteiro para Hum, fazer entradas, considerando o modelo 01, né? O porquê disso é que eu, apesar de, pelo menos para mim, eu consegui entender com certa correção o que é o conteúdo da carta 01, como fazer o trade ou como buscar as entradas de acordo com a estruturação dada pela carta 01 que nós estamos estudando, eu tenho muita dificuldade em executar isso de forma assertiva. A interpretação, quando ela passa por uma avaliação subjetiva minha, ela acaba não sendo acertada e isso dá bastante stop. E isso não só pelo modelo 01, mas pela leitura do contexto. Também eu tenho bastante dificuldade em fazer essa leitura do contexto adequado, buscando entradas num time frame menor, em especial no M1, né? Então, para mim, ah, é necessário tentar formar uma receita, um passo a passo, para que eu possa tirar o máximo possível da subjetividade na análise, né? Fazer a análise qualitativa a menor possível para que eu tenha condição de tentar achar trades mais eficientes, né? Que deem certo. Então, o que que eu fui buscar? A análise da carta 01 ela fala exatamente para que a gente considere os pontos de liquidez interessantes nos últimos aí 20 dias. Né? A gente destaque esses pontos e busque fazer entradas quando há o consumo dessas liquidez. Mais ou menos isso que eu pude entender, pelo menos no modelo 01. Então eu fui atrás de informações para tentar montar uma espécie de passo a passo, e é isso que eu estou testando agora, esse passo a passo, com base no modelo da carta 01, em busca de trades em times frames menores. Né? Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Ao invés não, né? Mas também destacando a liquidez do IPDA dos últimos 20 dias, os pontos relevantes de liquidez, também destacando máxima e mínima de sessão da sessão asiática, da sessão de Londres, sim. para buscar a reação a esse ataque desses pontos de liquidez interessante, junto também com prévios day high, prévios week high low, prévios monthly high low, esperando acontecer o ataque deles, e aí, após o ataque deles, a captura desses pontos de interesse, buscar entradas. Por quê? Eu espero que, a partir do ataque desses pontos relevantes de liquidez, aconteçam dois fenômenos, ou a continuação do movimento, ou a reversão do movimento. Sim. Né? E em busca dessa fórmula, vamos dizer assim, de fazer um trade, eu estou tentando usar isso junto com a entrada da carta 01, só que após esse ataque. Então, imaginando, eu destaco ali na segunda-feira ali máxima e mínima da Ásia, máxima e mínima de Londres, e vejo o que aconteceu após esse ataque. Se algumas dessas máximas ou dessas mínimas, e também prévios days, prévios weeks e prévios monthly, o que acontece com o preço quando o preço chegar ali e atacar essas regiões? Quando há Perfeito. o ataque deixando um Fair Value Gap, eu fico de olho na formação do inversion, como o colega falou ali, Rian. fico de olho na formação do inversion para tentar buscar um trade contra o movimento atual, porque a formação do inversion indica para mim uma possível fraqueza do movimento que atacou ali o previous high ou low. Sim. Ou se chegando ali houver um ataque e uma continuação, um candle forte, deixando o Fair Value Gap, por exemplo, ou grandes candles no mesmo sentido do ataque, eu penso em continuidade e tento buscar um trade a favor da continuidade. Então, basicamente, eu tenho tentado fazer isso como uma forma de suprir essa minha deficiência em interpretação
vamos dizer assim, do Tu, contexto. tu tá no teu notebook ou teu computador aí ou tá pelo celular? Estou no computador, professor. Pode compartilhar a tela? Posso compartilhar. Deixa eu parar Deixa de eu, compartilhar deixa a eu, minha aqui. deixa eu tentar. Eu vou botar aqui é um simulador aqui. Até eu não sei se a galera conhece isso, mas eu acho. Vai lá. Eu quero Vamos que, lá. eu quero que tu exemplifique, tá? Eu Hum, entendi. Eu entendi o que você tá basicamente querendo passar. Só que eu quero que você exemplifique me mostrando isso. Pô, David, ó, aqui é assim, aqui dessa forma, aqui eu faço assim, aqui eu faço assim, aqui eu busco fazer assim. Vai lá, pode ver, pode mandar. ok, tá. Eu vou iniciar pelo seguinte. Eu não sei se o pessoal já conhece essa ferramenta. Até foi um colega do grupo que havia falado um tempo atrás sobre ela. Para a gente conseguir fazer replay com o TradingView. Eu achei uma outra ferramenta, mas ela não era exatamente TradingView, mas é uma ferramenta próxima. E aí essa ferramenta aqui, chamada FX Replay, FX Replay, ela é gratuita e permite fazer o replay no TradingView. Então a galera que quiser fazer backtest aí com o TradingView, essa é uma ótima ferramenta de acesso grátis. Ela permite criar sessões de replay de períodos longos, meses até, e a gente tem a possibilidade de botar o replay para rodar aqui, a fim de fazer os testes, né, como se fosse a simulação do mercado mesmo. Mas vamos lá. Até o, apresentando para a galera aqui, pode parecer ridículo e simplório até essa metodologia, mas para mim, eu preciso de um passo a passo, eu preciso de um roteiro, uma receita de bolo para seguir, porque a minha interpretação do contexto ela ainda não se desenvolveu de forma a me garantir boas entradas. Então, para tirar o máximo possível da subjetividade da análise, eu busquei recursos para tentar formar. Eu criei isso, né? Obviamente, copiei isso de outras fontes, mas para tentar formar esse passo a passo que tira a subjetividade o máximo possível do jeito de atuar. E como é isso? Eu percebi que com o modelo 01, ele está centrado no ataque à liquidez relevante. E essa liquidez relevante é apontada através do IPDA dos últimos 20 dias, bem como nos prévios highs e lows que o mercado deixa. E aí surgiu esse jeito de operar que eu estou testando agora e tem tido um relativo resultado positivo, que é feito da seguinte forma. Primeiro, eu vou para o high time frame, de preferência o diário, e aí no diário eu faço o seguinte destaque de prévios day high e prévios day low, né, dos últimos pelo menos três períodos aqui. Eu destaco prévio day high, prévios day low, marco tudo isso dentro do gráfico. Um detalhe, essa metodologia também, ela tira de mim a necessidade de analisar o viés, porque operar com viés sempre me bota em trades ruins. Então eu tentei tirar também, achar um jeito de tirar isso da análise. Apesar disso fazer parte de uma certa avaliação, mas não é definitivo para que eu escolha, vou entrar comprando ou vendendo. Eu vou entrar comprando ou vendendo de acordo com o que o mercado faz naquele momento da análise. Destaque Previous Day High, Previous Day Low, Previous Week High Low, também Previous Month High Low, além das zonas de liquidez do IPDA dos últimos 20 dias, ali, como diz a carta 1. Depois de fazer isso, eu caio para um time frame menor, no 15 minutos, e ali dentro do 15 minutos, eu vou destacar os pontos de interesse da sessão, das sessões aqui asiática e de Londres. Que nesse dia aqui, que é o último dia de simulação que eu rodei, vim aqui e marquei. Cadê aqui as marcações?
boto aqui, foi dia 5 aqui. Coloco ali a marcação das 18, que é o dia que é o horário que roda, né? Que fecha o mercado, que na verdade abre o dia do pregão. Marquei aqui a mínima da Ásia, marquei a máxima da Ásia no gráfico, marquei a mínima de Londres, marquei a máxima de Londres. Aqui. Isso até antes das 9, né? Que eu olho, tento olhar o gráfico nesse período aqui, antes das 9. Deixando ela marcada, essas regiões marcadas, junto com prévios day high, prévios day low, prévios week que tiver, eu fico aguardando daí no time frame menor, no 1 minuto, acontecer o ataque da liquidez e a reação do preço nessas regiões. Esse trade aqui, por exemplo, né? O preço, quando eu cheguei aqui, abri perto das 8, coloquei o replay para correr, o preço veio trabalhando e fez esse ataque aqui. Certo. Num ponto prévio de liquidez que eu havia destacado, que era a mínima, acho que da Ásia aqui. Vou voltar aqui para ver. Aqui, ó, mínima de Londres, na verdade. Sim. Então, no meio do caminho, na minha receita, espera, destaca essas regiões, espera o ataque para ver o que vai acontecer. Mais ou menos aqui. Quando o preço faz o ataque dessa região de liquidez relevante, eu espero que, bom, o candle que atacou foi esse aqui, mas antes dele deixou um fair value gap. Sim. Após o ataque, o que eu estou esperando ver? Ou continuidade ou reversão. Se fosse continuidade, após esse ataque, eu não quero ver reação de compra aqui, eu quero ver uma reação de compra mais pequena. Ou eu quero ver um forte candle de venda aqui, dando continuidade ao movimento, até deixando um fair value gap se possível. Nesse caso aqui, ele não fez isso. Ele fez o ataque, fez o pavio, um candle de venda, tentou seguir com o movimento vendedor, que é o que estava acontecendo até agora, mas depois disso veio a compra e fechou acima do fair value gap, criando um inverso. Isso, para mim, tira toda a subjetividade da análise, se vai continuar descendo ou Subindo. se vai reverter. Porque esse sinal aqui de fraqueza do movimento de venda dá para mim a ideia de que, bom, o preço ele deve subir alguma coisa. Sim. A Sim, partir de sim. então. Então, o que é a estratégia? Seria entrar nesse momento onde o candle de compra fecha acima do fair value gap anterior, formando o inverso, seria entrar no mercado aqui, o stop abaixo do swing, e buscar um RR de pelo menos 1 para 2. 1 para 2, seria mais ou menos aqui nesse topo. Certo. Nesse caso, eu coloquei 1 para 3 porque havia essa zona de liquidez aqui, que esse buy side liquid para cima. Sim. Buscando isso. Essa é a operação que eu buscaria nessa simulação aqui, tem feito isso durante o pregão ao vivo também, atrás desse tipo de operação, porque tira de mim a subjetividade de analisar. Se eu fosse analisar subjetivamente, eu ia ver que o preço estava numa acumulação, ele rompe essa acumulação para baixo, deixando várias quebras de swing, eu procuraria por vendas aqui nessa região, principalmente de fair value gap. Certo. Então, a minha análise subjetiva, ela não está muito fechada, não está muito desenvolvida ainda. Então eu busquei esse caminho para tentar tirar a subjetividade. Fazendo isso, esse trade, por exemplo, teria dado certo. Analisando subjetivamente, vieram esses 3 trades aqui errados. Porque o preço, apesar dele ter feito essa acumulação, feito uma busca de captura, dando a entender que poderia continuar, ainda havia aqui a mínima da Ásia para não capturar. Desculpa, para ser capturado. Para ser capturado. Não havia sido capturado. Como aqui ele faz um movimento para cima, quebrando, mas ele faz um movimento para baixo também, fazendo possível MSS nessa estruturinha aqui, desconsiderando o pavio, eu pensei em vendas aqui. As vendas aqui todas foram frustradas. Por isso que eu tiro a subjetividade, eu tento tirar a subjetividade da análise
através dessa metodologia. E Certo. considerando a carta 01, especificamente, eu não conseguiria encaixar aqui dentro do M1 uma possível compra. Justo, Só se justo. no 15 aqui. No 15 aqui talvez eu conseguisse, se eu pensasse dessa forma. Mas aí eu teria que entrar no pavio de uma Isso. operação ou deixar a Ordem ordem apregoada. apregoada. Exato. E eu já tomei muitos stops assim que me desmotivaram a tentar fazer isso. E Não uma outra convém. dificuldade que eu tenho também sentido no uso da carta 01 é o tamanho dos stops. Tamanho dos stops. Como eu estou tentando fazer o teste numa mesa que permite, mesmo operando no mini, um contrato, ela não permite o 01, 0, só permite um contrato, os stops acabam ficando consideráveis. E aí a incerteza não me deixa tentar, por exemplo, deixar uma ordem pregoada aqui com stop aqui e buscar 2 para 1, 3 para 1. É mais ou menos isso que eu estou tentando adaptar, professor, em relação ao modelo 1, a essa receita de bolo para buscar operações aí sem muita subjetividade, Certo. que é o que tem prejudicado. Vamos lá. Consegui entender, ainda antes de tu ter explicado, mas eu queria que tu mostrasse no gráfico, que é basicamente para todo mundo ver qual Uhum. é o teu pensamento na tela. Então, por gentileza, dá um zoom aí bem interessante que enquadre essas situações no 1 minuto. Aí tá bom, só diminui um pouquinho para eu ver o lá em cima. Isso, bacana. Perfeito. Tira só essa fibra daí, por gentileza. Essa fibra que tu colocou no 15. Bacana, fechou. Então, pessoal, reparem. Eu vou trazer aqui algumas dicas bem interessantes que eu consegui notar do que o Lanier falou. Tá? Do que o Lanier falou. Então, Lanier, não sei se tu lembra, mas o Michael, como eu já falei também lá acho que foi a aula 2 da carta 01, sobre o Michael falar em operar sempre na quebra do último swing. E é uma coisa que eu acho que vai te agregar algumas situações. Como assim, David? Em operar na quebra do último swing. Dá um zoom aí nessa operação compradora que tu fez aí depois da captura da mínima de Londres. O que é que você está fazendo basicamente? Você está fazendo, partindo do ponto de vista do ICT, você está trabalhando com reversões, que são as famosas turtle soups, certo? Isso aí, o que você está fazendo é turtle soup. Você está esperando o ataque de uma liquidez, você está esperando a quebra com o inverso, Fair Value Gap, e então se posicionando a favor de. Se você prestar atenção, sempre nesses pontos de captura de liquidez, de mínima de Londres, máxima de Londres, mínima da Ásia, máxima da Ásia, mínima do dia passado, máxima do dia passado, mínima da semana passada, máxima da semana passada, sempre quando houver esse ataque de liquidez, pega essa dica, não só o Lanier, mas também todos que tiverem aqui, anotam, que é, atacou uma liquidez, eu vou esperar o quê? O swing institucional. Atacou uma liquidez, eu vou esperar um swing institucional. Por quê? Ó como o Michael ele é bem interessante no que diz respeito a isso, tá? As aulas elas vão avançando, o conteúdo é o mesmo, só que ele vai ganhando um grau de aprimoramento maior. Vamos dizer assim, um grau de aprimoramento maior. Por quê? Um swing é um swing. Um swing é um swing. É um padrãozinho de 3 velas, tal, coisa e outra. Mas onde esse swing aparece é que é o ponto ideal que eu devo observar. Então repara, abaixo da mínima de Londres, quando ele captura essa liquidez, ele faz uma máxima, um swing high. Olha o swing high. Esse swing high está dentro do quê? De um Fair Value Gap. Se um swing high é formado dentro de um Fair Value Gap,
ele se torna o quê? Um topo de curto prazo. É a máxima de médio prazo. Médio prazo. Uma máxima de médio prazo. Então essa máxima de médio prazo sendo quebrada, ela culmina em quê? Ela culmina em uma oportunidade muito interessante de compra. Que foi o que você falou, que você fez. Perfeito? Perfeito. Então, repara que esse teu passo a passo que tu criou, que basicamente eu entendo que você começou a fazer ele depois das cartas, ou antes das cartas tu já estava fazendo ele? Não, foi antes já, professor. Antes. Perfeito. Eu achei esse conteúdo e tentei seguir. Não, perfeito. Eu estou conseguindo entender. Mas repara que o que eu posso falar aqui para te agregar algumas questões, que é o que o Michael fala lá na carta 02. Preste atenção na quebra do último swing, depois da interação à liquidez. Sobe lá, por gentileza, na captura da máxima. Aqui. Isso. Diminui o zoom. Olha o horário. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Provavelmente drive de notícias, se você olhar para essa vela. Uma vela atípica. Os pavis fazem o estrago, mas o corpo conta a história. Os pavis fazem o estrago, mas o corpo conta a história. Qual foi o último swing quebrado? Depois dessa captura de liquidez. Aqui. Considerando o corpo. Swing. 3 velinhas. Seria o corpo desse pavio. 1, 2, 3 para baixo aqui. Não. Sempre o último swing formado. Lá para as 8h15. 8h15 não, 8h35. 35 à esquerda aqui. Olha aí. Marca esse swingzinho, por gentileza. O que é que eu estou reparando? O que é que eu estou reparando de um padrão que vem surgindo? Há alguns tempos atrás, quando você me apresentou sua tela, e agora também que eu ainda consigo enxergar o mesmo padrão. Não sei se tu lembra, mas eu já bati um pouquinho nessa tecla. Quebrou esse swing aqui, ó. O que é que eu procuro? Procuro venda. Então, se quebra esse swing aqui, de imediato, nas próximas velas, eu já vou estar procurando venda. Ou seja, ele vai estar me servindo como uma resistência. Então, eu coloco uma operação de venda nesse ponto aqui, com stop, lógico, acima de um nível relevante, que pode ser basicamente o que? Acima desse candle da vela 1 do swing, low aqui, ó. Sim. O stop. Isso. E alvos relevantes até um pouco mais baixo. Que repara, aí tá dando um 7-1, mas se tu levar em consideração o que tu busca de 2-1, vai surgir aí. A ideia dessa venda que foi feita aqui era buscar a captura dessa liquidez lá embaixo. Só que, então, eu entendo. Aí o que é que acontece? Traz aqui a mínima aqui dessa operação para ver se chega num 2-1. Chega até um 2,70, 2,5. Bota aí na média um 2,5. Bacana, 2,5. O que é que acontece? Quando o mercado continua a cair, Lanier, repara onde está o swing que vai ser quebrado aí. Um swing high, no caso. Vai marcando os swings lows e vai marcando os swings highs. Que tu conseguir enxergar. Swings lows e highs. Estende esse daí para o futuro, por gentileza. Esse último? É, esse de baixo. Perfeito. Continua marcando. Certo. Certo. Opa, aí onde está o detalhe. Vamos lá. Por que tu marcou esses dois aqui, lá atrás, o mínimo e o máximo, e tu não marcou o que aconteceram dentro deles? Porque tem um monte de swings aí dentro deles, ó. Sim.
Um monte. Ó, um Sim. aqui, um aqui em cima. O que é que a gente começa a observar? A gente começa a observar, ó, preste atenção, que vem interagir dentro desse rejection, que foi da notícia, Uhum. captura liquidez abaixo de 1, mais ou menos às 8h51 ali, mais ou menos às 8h51, e agora começa-se a fazer o que, ó? Quebrar swings highs. Marca esse swing high aí de 8, 9, isso, 9 e 8. Olha aí, quando ele começa a quebrar esse swing high aí, ó, pode estender mais até o corpo ali. E marcar esse outro aí que tá capturando só o paviozinho dele. Esse aí, 9 e 12. Então, reparem o que aqui, ó. Repara o que? Estruturalmente falando. O que é que o Michael está dizendo? Preste atenção sempre na última quebra. A gente vem lá de cima, 8h35 mais ou menos, quebrou um swing low. A gente vem procurando trabalhar vendido e entender o que é que está acontecendo. Quando o mercado cai e perde a sua força em trabalhar vendido abaixo desse swing low aqui, já nos passa uma mensagem. Pô, preste atenção, não está normal. E então a gente começa a observar lá às 9h10, 9h19 mais ou menos, né? Essa quebra desses dois swingzinhos highs. 9 quanto? 9 e... Não, lá na frente 9h17. 9h17 ele quebra deixando dois Fair Value Gaps. Dois Fair Value Gaps. Marca o Fair Value Gap das 9h16 e o Fair Value Gap das 9h17. Ó, e marca um Fair Value Gap que está abaixo. Marca individualmente, por gentileza. Porque aí eu tenho dois Fair Value Gaps. Eu tenho e tenho outro embaixo. Ó, tenho dois Fair Value Gaps. Então, repara, aí eu tenho captura de liquidez. Captura de liquidez de onde? De 8,50. E tá fazendo o que você está procurando. Tem um Fair Value Gap de baixa antes do ataque de liquidez e tem dois Fair Value Gaps de alta quebrando um swing high, que é justa esse Fair Value Gap aí atacando liquidez, e temos Fair Value Gap voltando do ataque da liquidez, que é basicamente o que? Turtle Soup, captura de liquidez. Então, algo que eu posso falar para agregar no que você está fazendo, que está super certo, meus parabéns por você estar prestando atenção nessas questões, é você estar prestando atenção na quebra do último swing. Então você vai vendo o mercado correndo e vai marcando os swings. Você vai vendo o mercado correndo e vai marcando os swings. Ah, beleza, ó, tô aqui, formou um swing. Ah, tô aqui, formou outro swing. Ah, tô aqui, formou outro swing. Ah, tô aqui, formou outro swing. E você começa a prestar atenção nas interações disso. Você sempre vai olhar para a direita. O que é que está acontecendo agora? No agora é o que você vai fazer. Você não vai esperar o mercado voltar lá na esquerda. Ah, quebrou esse swing aqui, caiu. Eu não vou voltar a esperar esse swing, esse range voltar para até patamar caro para então procurar venda. Você não vai fazer isso. Você vai sempre trabalhar no agora. Então, quebrou às 9h17, dois swings highs depois de capturar uma liquidez, deixando um Fair Value Gap para atacar essa liquidez e deixando o Fair Value Gap saindo do ataque dessa liquidez, quebrando swing high. Vou entrar. Sempre a favor do. Eu não vou esperar o preço voltar um pouco mais. Tira a subjetividade, como você bem frisa, como você bem analisa. Dou também aqui, mais uma vez, meus parabéns para você por essa visão bem nítida e bem clara e bem coesa, tá? E vai te ajudando a fazer o quê? A trabalhar essas questões. Tudo bem, você falou, não, aqui eu entrei visando buscar o ataque dessa liquidez. Perfeito. Só que, quando o mercado te mostrar sinais contrários, saia da operação. Por quê? O mercado não vai se adaptar a gente que se adapta ao mercado. E qual a melhor forma? Porque, pelo menos eu não achei nenhuma melhor forma de ver o mercado correndo até hoje sem ser com o auxílio desses swings. Porque eles me falam muita coisa.
Pô, tô quebrando o topo aqui. Então tô querendo chegar a níveis mais altos. Pô, tô quebrando fundos aqui. Tô querendo alcançar níveis mais baixos. Então, diminui o zoom aqui, por gentileza. Partindo do pressuposto dessa compra aqui, ó, lá para as 9h20. Imagina em uma compra aqui, buscando 2 para 1. Aqui nesse Fair Value Gap. Isso. Buscando 2 para 1. Stop lá abaixo do inverso Fair Value Gap. Do inverso Fair Value. Isso. Buscando 2 para 1 aí, que tu tá fazendo. 2,5. Tranquilamente. Certo? E até aqui um alvo natural. Não. 7. Sem problemas, mas vamos partir do pressuposto do 2,5, 2 para 1 que você está procurando. Então, diminui um pouquinho o zoom, por gentileza. Agora. E vamos entender o mercado subindo, pessoal. Olha o mercado subindo. O mercado subindo, o mercado subindo, o mercado subindo. Quando chega lá por volta das 9h30, 9h37, por aí mais ou menos, o que é que a gente tem? A gente tem quebra de swing low. 9h30 e pouco, que está dentro desse Fair Value Gap, ó. 9 mais acima ainda. Tem um swing low aqui, ó. Esse swing high, isso. Pode marcar. E marca o swing low. Esse swing, pronto, aí. Aí tá a cerne da questão. Reparem algo aqui, pessoal. Scalper. Scalper. Quando ele trabalha acima desse swing high e deixa esse swing lowzinho aqui, que ele quebra esse swing low e volta no pavio da vela das 9h30, 9h44. 9h44 aqui, Lani. Isso, 9h44. Aqui, fecha. Volta aqui. 9h44. Com stop acima desse inverso. 2 para 1. Procura um 2 para 1 aí. Essa liquidez mais ou menos 2,5. 2,5. Quando ele vem atacar a liquidez aqui, ó, lá embaixo, ele vem atacar essa liquidez. Olha o que é que o Lanier falou, pessoal, tá? Olha o que é que o Lanier falou e muito bem observado para ele. Isso é algo particular meu, tá? Isso é como se fosse uma purificação minha, que eu gosto de ver no trade, então tá acontecendo. É o swing, me dá uma confiança maior. Mas reparem que o Lanier falou em inverso Fair Value Gap. Também é muito correto, porque é algo que ele consegue visualizar muito bem. E olhem aqui quando isso acontece, olha o inverso que o Lanier marca. Dá para se pegar uma operação na interação desse inverso, Lanier, por gentileza. Essa compra aí. Compra aqui. Essa compra. Faz o BPR dentro da região de inversion. Compra, stop abaixo. Pode ser até abaixo do inverso também, sabe? Mas aí vai do que você está procurando, tá? Vai aí do que você está vendo. Buscando ali razoável grau de certeza. O 2 é alguma coisa que o Lanier está buscando. E vocês reparam que a grande maioria desses trades vão certeiros aonde o Lanier está buscando, tá? 2,5, 2 para 1, tá? Mais uma vez, meus parabéns, Lanier. Tá evoluindo bacana essa tua visão. Diminui aqui um pouco o zoom e vamos entender essa compra do Lanier aqui que resultou em um stop, tá? 10 horas da manhã, muito provavelmente são horários chaves de notícia, 8h30 a 10 horas, são horários chaves que geralmente tendem a sair notícias. O que é que a gente vê aqui? Que é justamente isso, Lanier, que você acabou de marcar, que você até falou anteriormente, que todos vejam e ouçam. Lanier falou, essas operações aqui seria basicamente o que eu faria em uma visão meio quanto que turva, meio que acreditando em alguma coisa sem ter essa certeza, sem ter esse parâmetro. Quando a gente coloca o parâmetro que o Lanier falou do inverso Fair Value Gap, esse parâmetro que o Lanier falou do inverso Fair Value Gap, olha como a compra ela some. Confere, Lanier. Sim. A compra ela some. Essa é uma das maiores dificuldades. Desculpa, senhor. Pode falar, fala. Porque essa é uma das maiores dificuldades que eu falei da subjetividade, né? Que analisando aqui eu pensei, bom, tem uma quebra aqui, uma continuidade e lá para cima tem um ponto de liquidez também. Bom, se
quebra aqui, formando, deixando Fair Value Gaps para trás. Última movimentação de venda aqui. Antes disso acontecer, né, forma um Fair Value Gap. Então, tem a possibilidade de uma continuidade por conta da estrutura, apesar de eu estar comprando caro aqui. Né? Vamos ver o que acontece se tentar uma compra no Fair Value Gap pelo simples fato de ser um Fair Value Gap. Essa é a razão da entrada ali, que resultou em stop. Mostrando a estrutura para cima, rompimento para cima, apesar da compra, estar comprando caro, mas com liquidez relevante ainda para cima a ser buscada. Certo. Perfeito. Entendi. Aí, entendam uma coisa aqui, tá? Quando o Lanier fala sobre essa questão, o mercado vai, interage no Fair Value Gap e traz-me em uma situação de stop. Perfeito, perfeito. Stopou, faz parte. Só que você vai ficar afobado pensando no stop, é aí onde vai entrar o quê? Aquela tríade que eu trouxe para vocês, que eu vou trazer uma aula para vocês. Id, ego e superego. Id, ego e superego. O seu id vai entrar em fúria, basicamente aqui. O seu id fala sobre o seu irracional. Geralmente você vai tender a buscar o quê? Pô, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Só que o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Inversão de fluxo. Temos o mitigation, topo mais baixo, fundo intermediário. Temos o inverse Fair Value Gap, que é basicamente a questão que o Lanier está abordando. Não, o inverse Fair Value, o mitigation lá em cima mesmo, Lanier. Topo mais baixo, lá em cima mesmo. Sim. Mas é aí. Topo mais baixo, fundo intermediário, culminando em um mitigation block. O swing low sendo interagido dentro de um Fair Value Gap, não fecha o Fair Value Gap, mas interage. É um swing low melhor. O swing low mais acima, Lanier. Não, o de cima aí. Isso. O swing low interagindo em um Fair Value Gap. Reparem, a partir daí, eu não tenho mais espaço para estar acreditando em compra. A partir daí eu não tenho mais espaço para estar acreditando em compra. Por quê? Há uma movimentação acontecendo com todos os amparos possíveis embasados em ICT de que o mercado tende a estar caindo. Pô, tomei um stop aqui acreditando em uma compra. Tudo bem, não deixa que o ID seja ativado. Ativa o ego. Pô, o ID vai mandar tu comprar. O superego vai mandar tu fazer outro algo. Ativa o ego para ser um intermediador. Poxa, e se eu vender aqui agora? Tá invertendo um Fair Value Gap, tá quebrando o swing low, tá deixando o mitigation block. Olha que 3 sinais bacanas. Tem como soltar o play daí, Lânia? Tem. Solta aí, por gentileza. Vamos colocar uma venda aqui. Um fechamento aqui, professor Sergio? Pode ser. Busca um 2 para 1, 2,5. 2 é daqui nessa região de liquidez. Aí tá bom. Solta aí. Dá para acelerar um pouquinho? Stop. Mas vamos entender. O que é que ele fez aí, pessoal? Que muda totalmente a nossa visão. Swing low. Na mesma vela, olha o que é que tem. Na mesma vela. Na mesma velinha lá, Lânia. Swing high. Essa vela do meio aí, que culminou o swing low, ela não fica sendo a máxima dela mais alta, não? Sim. Olhem só isso daqui, ó. Tá? Olhem só isso daqui. Olha lá, a vela do meio ela é mais altinha. Isso. Olhem o que é que culminou aqui, pessoal. Tá? Olha como essas questões, quando elas são agregadas, tanto esse inverso que o Lanier está falando, quanto olhar o swing, sempre o swing atual, olha como ele dá feedbacks bem interessantes mesmo. Porque a partir de agora, quando ele vai acima desse Fair Value Gap,
voltando, fechando, interagindo acima de um swing high e fechando esse fair value gap aqui, cara, olha esse stop teu aqui, que está em aberto, já cai fora dele. Não, dessa venda que está aqui em aberto, já cai fora. Não alinhou a leitura, perfeito. E quando o mercado quebra esse swing high aqui, ó, e vai acima do inverso fair value gap, o que é que você já tem que estar pronto para trabalhar? Se você é um scalper, se você quer trabalhar como scalper, compra. Você já tem que estar pronto para trabalhar com compra aí. Você não vai estar rezando para nosso santinho da padroeira dos trades para que esse mercado caia. Porque a gente não trabalha com, vamos dizer assim, subjetividade. Rezar só para... Não, a gente trabalha com embasado em lógica. Inverso fair value gap. O mercado voltou fechando um fair value gap lá da compra que o Lanier fez lá atrás, quebrou o swing high, inverteu o fair value gap ali, essa comprinha que tu fez bem aí, Lanier, às 9,50 e pouca, 9,52 eu acho, tem um fair value gapzinho aí, bem pequenininho. Sim. Tem um fair value gap, não, 9,52 mesmo, entre 9,51 e 9,53, tem um fair value gap. Sim, tem um fair value gap aqui. Bem pequenininho. Olha lá, fechou o fair value gap, trabalhou acima de swing high, aqui já é compra. Já pensa em uma compra. Ó. Já deixa de acreditar na... Não, aí não, Lanier. Depois da quebra do swing high. Lá na frente, às 10 e pouco. Quando quebra... Pode escolher essa compra aí. Escolher essa compra. O que eu tô querendo dizer é o quê? O mercado ele ou captura liquidez ou fecha o fair value gap. Depois das 10, ele vem fechar a fair value gap, lá embaixo. Esse fair value gap que o Lanier marcou. E depois desse fechamento de fair value gap, ele faz o quê? Ele quebra swing high. Lá às 10h13, mais ou menos. 10h13. Pra cá? Já não? 10h13. 13. 10h13 aqui. Aí, ó. Nessa velhinha aí, minha visão já muda. Minha visibilidade já muda totalmente. Sempre no último swing montado. Então, se eu posso agregar algo na tua visão, Lanier. Só um minuto, tá, Marcelo? Já leio tua pergunta. Se eu posso agregar algo na tua visão, os swings sendo atrelados, culminando junto com o inverso fair value gap. Por quê? Em níveis de reversão, que é o que tu está trabalhando, você vai procurar, que eu acho que eu sei até qual vídeo que tu está falando. Eu acho que deve ser um do T-Trades, que ele muito bem elencou 5 pontos de virada. Você vai procurar basicamente quando culmina em uma captura de liquidez. Possa ser que não seja esse vídeo que você viu, mas eu tenho basicamente uma visão de material da gringa aí que eu já visualizei. Então você vai estar procurando, primeira coisa, captura de liquidez, que é o que você está fazendo. Dentro dessa captura de liquidez você tem 5 parâmetros para estar trabalhando. Ou você trabalha o inverso, ou você trabalha o mitigation, ou você trabalha o breaker, ou você trabalha o bloco de ordem, ou você trabalha o fair value gap puro. O que é que você está buscando? Você está trabalhando a captura de liquidez mais o inverso, fair value gap. Perfeito. O que é que eu posso te dizer, Laniel? Preste atenção nisso daqui também. Além do inverso, você vai prestar atenção sempre no último swing quebrado. Sempre no último swingzinho quebrado. Então, sempre preste atenção nesses dois, que vai te tirar a subjetividade ainda mais do que você já está trabalhando, tá? E vai te clarear ainda mais a tua visibilidade, tá? Solta só o play aí mais uma vez, por gentileza, Lani. Vou botar no minuto ou mais ou menos? Não, pode avançar mais, pode avançar mais. Bota aí no 5 minutos. Solta. Dá uma pausa.
Dá um zoom aí para ver essa questão aí. Essa operação. Dá um zoomzinho. Aumenta mais um pouquinho. Perfeito? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Depois dessa compra feita lá pelo Lanier logo após as 10 horas. Lembrando, geralmente, após as 10 horas, o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer uma movimentação real. Porque às 10, se tiver algum drive de notícia, é basicamente a última manipulação que tende a estar acontecendo. E então, o mercado tende a estar movimentando e entregando de uma forma muito mais clara, muito mais nítida. Que eu acho que aqui é onde vai entrar a pergunta que o Marcelo fez. Vamos lá. As reentradas devemos nos basear. As reentradas devemos nos basear nas quebras a favor do movimento. É dessa forma que você faz, David? Segunda questão. Captura de liquidez interna às 10 horas, caracterizando um breaker. Seria correta essa interpretação? Vamos lá, para a gente entender aqui o que é que o Marcelo está perguntando, tá? Sim, as reentradas devem nos basear nas quebras a favor do movimento. É dessa forma que eu busco estar trabalhando, Marcelo. Mas sempre a favor do quê? Da movimentação maior. Aqui é também outro filtro que a gente pode estar utilizando, tá? É outro filtro que a gente pode estar utilizando. Que no caso o Lanier ele não utiliza, porque ele já bem frisou que quando ele tem essa questão de order flow, ele fica meio quanto um pouco com a subjetividade. Ele quer retirar essa subjetividade. Mas o que é que eu faço? Tá? Só para responder a questão do Marcelo. Eu busco ter um parâmetro de um time maior. A gente está analisando aqui 1 minuto. Lembrando e repetindo mais uma vez, eu acho que é a milionésima vez que eu falo sobre isso. Se eu estou analisando essas quebras no 1 minuto, eu estou operando nos segundos. Então, eu tenho que me basear as minhas entradas nos segundos. Então, isso é o que? Isso é um modelo de scalper. Isso é um modelo intradiário de scalper. Então, sempre quando houver uma quebra, eu vou estar trabalhando. Sempre quando houver uma quebra, eu vou estar trabalhando a favor daquilo. Eu não vou esperar o mercado voltar. Eu vou trabalhar acima da última quebra. Sempre, sempre, sempre. Eu, David, vou trabalhar sempre acima, a favor da última quebra. Lanier, ele está trabalhando a captura de liquidez com o Inverse Fair Value Gap. Certo? Lanier está trabalhando a captura de liquidez com o Inverse Fair Value Gap. A captura de liquidez interna às 10 horas, caracterizando um breaker, seria correta essa interpretação? Sim, seria correta essa interpretação. Desce um pouquinho aí, Lanier, por gentileza. Olha lá. Captura de liquidez interna, como o Marcelo bem falou, que seria o quê? A caracterização dessa captura de liquidez interna. Essa liquidezinha e o fechamento do Fair Value Gap, ó, que é lá que eu marquei junto ao Lanier lá. Do outro abaixo, Lanier. Bem aí, às 10 e 10 e 10. 10 e 10. 10 e 10 fecha um Fair Value Gap, é o que o Marcelo está falando. Isso é considerado uma liquidez interna. E também o Fair Value Gap, o Swing Low às 9,59, liquidez interna. Isso é trabalhar também como o Marcelo está perguntando, tá? Então, o que é que vocês conseguem observar aí? Desce um pouquinho, Lanier, depois dessa entrada de compra. Da última entrada de compra da gente. Da última entrada de compra. Sobe um pouquinho para a gente ver toda a tela. Então, reparem, pessoal. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma visão bem interessante. Que se você deixa o seu ID falar, você vai estar tomando muito stop. Você vai estar tomando muito stop. Por quê? Tem uma possibilidade de compra aqui só no Fair Value Gap. Pô, entrei e quebrou. Tem uma reentrada aqui nesse swing low aqui, como o David falou. Entrei, pagou com uma razoável movimentação, que se você colocar uma possibilidade de venda a partir da quebra do swing low, eu acho que dá um 2 para 1. Traz aqui essa tua venda, Lanier, por gentileza. A partir da quebra do swing low, a venda. A venda lá embaixo. A partir da quebra do swing low. Essa vendazinha que deu aqui, mais ou menos, bem pequenininha. Isso, traz ela para aqui. Para a quebra do swing low. Não, lá em cima. O swing low lá em cima. Isso. Stopzinho acima. E busca aí um pouquinho abaixo. 2 para 1. 2 para 1. Aqui. Traz um pouquinho para cá. A partir da quebra do swing high. Coloca a compra lá a partir da quebra do swing high. De 10 e 11. Stop abaixo. 2 para 1. Se for comprar no fechamento do candle aqui.
Não, mas só na quebra do swing high já. Só na quebra do swing high. Quebrou o swing high, você entra lá. Eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou. Mas na quebra, só pra gente imaginar aqui um grau de backtest. 2 para 1, 2,5 para 1. Sim, pagaria 2 ou 2,5 na saída aqui. 2,5 para 1 aí. Então, Marcelo, o que é que a gente está dizendo aqui? Que o Marcelo perguntou, tá, pessoal? É basicamente isso aqui, ó. As reentradas devemos nos basear nas quebras a favor do movimento. Correto. É dessa forma que você faz, David? Correto também. É dessa forma que eu faço. Para trabalhar scalper. Quebrou, beleza. Vamos buscar patamares mais baixos. Quebrou, beleza. Vamos buscar patamar mais alto. Quebrou, beleza. Vamos tentar procurar aqui patamares mais baixos. Certo? É dessa forma que eu faço. Com certo grau de expertise, de visibilidade de mercado que eu já tenho. Só que, além disso, eu acrescento o quê? Eu acrescento um time maior. Não vem ao caso aqui para essa situação do Lanier. Cada caso é um caso, tá, pessoal? Eu acrescento um time maior, mais ou menos ali um M15, ou um M5, ou um H1, e vou trabalhando a favor daquele order flow. Vou trabalhando a favor daquele order flow. Então, se aquele order flow está trabalhando em fluxo altista, quebrando swing highs, eu não vou trabalhar na micro quebras de swing low. Eu vou esperar o mercado quebrar swing low, quebrar swing low, quebrar swing low. A partir do momento que ele realinha quebrando swing high, então eu vou trabalhar junto com um time maior para buscar esse movimento expansivo, certo? Aí, nesse ponto aí, eu vi que o Marcelo sinalizou que ele entendeu a minha resposta. Nesse ponto aí, a partir desse momento de compra, pessoal, olha como o mercado ele começa a fazer o quê? Começa a expandir. O mercado ele começa a expandir. Lá, depois da captura, às 10h50 mais ou menos ali, Daniel. 10h50. 49, perfeito. 10h49. Ele captura a liquidez que está lá às 10h03. E ele quebra um swing low às 10h50. 10h50 tem um swing low aí, ó. Ele quebra um swing low. Olha o que ele faz. Ele cai. Então, o que é que o Michael traz na carta 01 que é bem interessante, tá, de se ver? Procure trabalhar a favor do último swing quebrado. Olha como ele, quando ele quebra esse swing low aqui, olha o que eu já tenho em mente. Pô, o mercado vai cair um pouco mais. Olha o que ele faz. Ele vai lá, coloca o stopzinho acima desse swing highzinho menorzinho, Lani, que seria o mais lógico. Sim, aí. Isso é um swing high. 2,5. 2,5, não é? Aí, pô, quebrou aqui, pô, então vamos procurar venda. Só que o que? Olha lá, no fechamento desse 2,50 tem um swing high. Ele quebra esse swing high, Lani. Ele mesmo aí, ó. Ele mesmo. Ele quebra esse swing high. Aí eu não vou estar vendo venda mais, pessoal. Não vou estar vendo venda mais aí. Coloca uma reentrada de compra aí, por gentileza, Lânia. Vamos dizer assim. Já na quebra? Ou no Fair Valley Gapzinho que ele cria. Deixa aqui. Aí. E o stop abaixo do Fair Valley Gap. Na vela mesmo. Bem abaixo aí. Pode ser o stop aí. 2,5, 3,5. Só que eu sei o que? Isso é uma estrutura de 1 minuto. Nos segundos é uma movimentação muito rápida. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando um scalper, estou trabalhando nos segundos. E o que essa visibilidade nos traz? Quebrou esse swing, valeu, Rian. Quebrou esse swing, cara, começa a olhar a favor disso. Quebrou esse swing, começa a olhar a favor disso. Quebrou esse swing, começa a olhar a favor disso. Só para complementar aqui o que a gente estava trazendo para agregar no que o Lanier está fazendo. Muito bem feito, Lanier. Meus parabéns mais uma vez. Inverteu o Fair Valley Gap depois da captura de liquidez. Se tiver um swingzinho ali quebrando a favor, cara, carimba. Você está trabalhando capturas de liquidez, que é basicamente reversões em níveis de captura de liquidez. Então, esteja bem claro isso para você. Que é que um ponto bem interessante que a gente pode fazer aqui. Além disso, que mais à frente eu vou trazer para ti, mas eu quero que tu trabalhe e desenvolva ainda mais isso daqui que está muito bom. Isso está muito bom mesmo, Lânia.
Desenvolve ainda mais isso daqui. Teu trabalho de casa é desenvolver do nível hardware isso daqui, até o ponto de se tornar automático. Se tornou automático, eu venho e trago uma nova implementação para ti. Bacana? Show de bola. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tamo junto. Porque, para mim, né, para minha personalidade, essas análises que o professor faz aqui, elas são inacessíveis ainda. Né, para ter uma ideia, considerar essa situação como uma quebra de swing, apesar de ser efetivamente um swing, eu estaria pensando nessa estruturação aqui ainda. Então, Quando quebra, vem aqui embaixo, quebra aqui, aí ficaria o quê? Esperando o preço voltar aqui nessa região para tentar pensar em uma compra, talvez aqui, por exemplo. então, aí é onde está a questão. Aí é onde tá. O preço, a maioria das vezes o preço já foi embora, né? Então, Já ficou fora, e quando entra atrasado só para tomar stop. aí é onde está a questão. Pode deixar essa FIBO aí, por gentileza. Deixa essa FIBO aí. A FIBO, isso. Deixa o Fair Value Gap também marcado. Que tu marcou. Aí é onde está a questão. Por quê? Preste atenção. Tá um order flow autista. Olha uma possibilidade de um scalper lá quando quebra o quê? Um swing low. Você está olhando para compra, então você está vendo o mercado cair abaixo de Fair Value Gap, abaixo de um patamar de desconto, e então você vai aguardar o quê? Pô, quebrou swing low. Eu sei que esse não é o momento de comprar. Caiu, quebrou swing high. Eu sei que agora está no momento de comprar. É dessa forma que você vai ver. Quebrou swing low e eu estou vendo compra, eu sei que agora não é o momento de comprar. Voltou até o patamar lá, começou a quebrar swing high. Agora é o momento de comprar. Dentro dessa sua visão aqui, é dessa forma que você vê. Eu tenho esse meu range. Perfeito. Quebrou swing low, eu consigo trabalhar a venda tranquilamente até o quê? Até patamar barato. Quando chega no patamar barato, olha como confluencia o quê? A quebra do swing high. Quebrou o swing high. Então começa-se a o quê? Buscar patamares mais altos. O mercado começa a cuspir o preço mais alto. Traz essa FIBO a partir desse swing low aqui que a gente marcou. Não, mais à frente. E agora traz a máxima dessa FIBO mais para frente. Nesse mesmo aí. Não, no de cima. Aí. Olha quando ele quebra esse swing lowzinho aqui, pessoal, no pavio, eu entendo que essa quebra é para chegar aonde? Patamar barato. Quebrou essa FIBO aí, pô, não tá bacana de eu procurar compra nessas instâncias. Por quê? O swing low está sendo quebrado. O mercado vai e quebra o quê? Quebra um swing high. Um pouquinho mais à frente. Não, tem um swing high mais baixo ainda. Perfeito. Esse aí. Então quebrou esse swing high aí, eu vou e reentro numa compra. Porque eu sei que eu estou dentro de um range de alta, eu sei que o mercado realinhou para compra, eu sei que agora está no meu momento de procurar uma compra. Solta o play aí, por gentileza, da leitura. Ó, swing low, quebra swing high. Pode soltar. Deixa ele correr. Não, no 1 minuto. No 1. Dá uma pausinha. Olha lá. O mercado sobe, deixando swings lows. Ó. Swing lows. Mais acima ainda tem outro swing low, Lani. Aqui, ó. Antes desse swing high. Não, mais acima. Aí, ó. Tem esse swing high. Quando ele quebra esse swing highzinho assim, ó, swing lowzinho, eu sei que ele vai cair um pouco mais. E lá na frente ele volta a quebrar o swing high e vai embora. E vai ser sempre assim. Não, tem um swing high ainda mais embaixo. Aí, ó. Solta o play a partir de agora, no 1 minuto mesmo. Swing low. Pode deixar aí, pode deixar. Não, deixa. Pode deixar correndo, não precisa marcar não. Eu só vou chamando ele.
Ó, swing low montou, swing high montou. Swing low montou. Ó. Trabalhou abaixo de um swing low. Olha como ele vai começar a cair agora. Ó. Presta atenção. Swing high montou. Swing high montou. Trabalhou acima do swing high, vai começar a subir. Swing low. Trabalhou acima do swing high. Trabalhou abaixo do swing low. Ó. Aí começa o que? Região de acumulação. Seek and Destroy. Trabalhou acima do swing high. Provável que comece a subir. Ó. Swing low, montou. Deixa ele trabalhar. Swing low, montou. Só que nisso eu já estou vendo trabalhando comprado lá de baixo do último swing high quebrado, tá? Swing low, trabalhou abaixo. Trabalhou acima do swing high novamente e continua alta. Abaixo do swing low, tende a cair. Swing high, trabalhou acima do swing high, tende a subir agora. Abaixo do swing low, voltando a patamar barato. Só que ele não quebra swing high, então eu acredito que em venda, continuo acreditando na venda. Acima do swing high agora, provável que comece a subir. Ainda não trabalhou abaixo do swing low. Continuo com a visão meio que altista. Para o mercado continuar subindo. Abaixo do swing low, cair. Acima do swing high agora, subir. Swing low, cair. Tá basicamente no fechamento agora. O mercado tende a ficar nessa acumulaçãozinha. Acima do swing high, ó. Subir. Abaixo do swing low, cair. E é dessa forma aí que basicamente tu pode estar dando uma melhorada na tua visão, Lanier, beleza? Muito obrigado, professor. E é uma visão extremamente avançada, né? Sim. Eu não tenho gabarito para chegar nisso agora. Mas vai ter. É uma análise muito rápida de contexto. Essas mudanças, por exemplo, eu estaria pensando na estrutura maior somente, mas nunca apesar de ser estrutura interna do movimento de 1 minuto, que é curtíssimo, mas nunca avaliando a possibilidade de entrar assim, por conta de sequência de erros, né, de stop que levam tentando fazer isso. Mas é uma baita de uma leitura. Bacana demais. Valeu. Muito obrigado. Wallace, vamos deixar a tua para a semana que vem, beleza? Sim, não, sem problema. Deixar a tua para a semana que vem. A gente coloca na mesma proporção ali, faixa de 40 a 50 minutos para ti. Fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto.
Bom almoço aí pra vocês. E Obrigado, vambora. obrigado a todos aí também. Valeu. Valeu, pessoal. Falou.